Plantão Médico Bandeirantes. 10h04 e abrindo o Plantão Médico Bandeirantes de hoje com a doutora Jaqueline Schuss, que faz um trabalho importantíssimo aí, antitabagismo, e vai trazer alguns dados sobre a população fumante e também dicas para ajudar você que é fumante a parar de fumar. Seja mais uma vez muito bem-vinda, sempre um prazer, viu, doutora? Tá, muito obrigado também. Eu digo mesmo, viu, Danilo? É um prazer participar do seu programa. Sempre é muito produtivo, né? A gente passa bastante informações para as pessoas. Eu fico bastante feliz com isso. Não, e esse é um assunto importante mesmo, né? Você sabe que outro dia eu estava lendo algumas matérias a respeito desse assunto e me chamou um dado, né? Um número aqui, que é 9,5%. 9,5% é a população percentual de brasileiros fumantes. Esse número, doutor, ele é alto, ele é baixo com relação a outros países? Como que estamos, hein? Olha, a gente é medalha de ouro, viu, Danilo? Então, assim, o Brasil, a prevalência do tabagismo caiu muito, já chegou a ser quase 30% aí no século passado, pode ser em 1989, que é o dado bastante relevante de pesquisa. Naquela época, a gente tinha quase 30% das pessoas acima de 15 anos fumantes, e hoje é 9,5%. Agora, mas como a população do Brasil é gigantesca, então isso ainda representa 20 milhões de fumantes. Então, em números absolutos, nós somos o 8º país em número de fumantes, mas em prevalência, em números proporcionais, caiu muito o número de fumantes. Isso é muito bom, porque isso significa vida, mais saúde, e também do ponto de vista técnico, vamos dizer assim, o SUS ele pode usar o recurso que gastaria com pessoas com doenças tabaco relacionadas para tratar outras doenças, né? Então, é um benefício individual e é um benefício para a saúde pública. Mas eu queria aproveitar esse espaço, Danilo, para chamar a atenção de um grave problema de saúde mundial, né? Claro. O Brasil tem uma legislação que é o cigarro eletrônico. Eu não sei de onde as pessoas dizem que isso é seguro. Como é que pode ser seguro? Ah, doutor, é porque ele mistura lá nicotina com essências e vai com propileno glicol, glicerol, que são substâncias que usam em alimentos, assim. Mas o intestino é uma coisa, né? As vias aéreas, o pulmão é outro. O pulmão foi feito para receber ar. Então, como que alguém, é tão intuitivo, né? Pode imaginar que um vapor, um aerosol, né, que isso gera, que está cheio de substâncias como a própria nicotina, aromatizantes e até metais pesados, né, porque são dispositivos eletrônicos, então, que chega na corrente sanguínea, né, chega no alvéolo com uma grande característica inflamatória, pode ser bom, pode ser do bem, não pode ser do bem. Então, mesmo proibido no Brasil, hoje o comércio é ilegal, as pessoas têm acesso através da internet, e o que é pior, existem, como chama, influenciadores digitais, é isso? Pessoas propagando isso é um crime. Isso é um crime, porque hoje, mesmo sendo proibido no Brasil, você tem ideia de quantos milhões de pessoas já estão usando o produto regularmente? Você tem uma ideia, Danilo? Não tenho, não. Queixo caído. 1 milhão de pessoas. Então, nós temos 20 milhões de fumantes, e onde o país é proibido, né, tem 1 milhão de usuários. E você sabe que idade que eles têm? Aí que mora o problema. Você são tem jovens, ideia? né? São jovens. A taxa de iniciação, olha isso, usuários com mais de 15 anos que usam regularmente cigarro comum é por volta de 7%, que é um número, se você for ver em outros países do mundo, é um número, a gente estabilizou nesse 7%. Né? A ideia era cair, mas com a vinda do cigarro eletrônico, ele põe em risco toda a política antitabaco do país. Então, hoje, 15% e 16% de jovens entre 11 e 15 anos de idade já experimentaram cigarro eletrônico. E maiores que 15 anos, isso chega a ser quase 22%. Então, assim, as autoridades sanitárias, o Brasil como um todo, tem que acordar, papai, mamãe, colégios que eles entram com o iPod, e essa 4ª geração do cigarro eletrônico, ela é muito poderosa. Ela tem uma capacidade de causar dependência maior que do cigarro convencional. Então, assim, é muito perigoso isso, porque são pessoas jovens que não estariam expostas ao cigarro comum, porque não se sentem atraídas, porque todo mundo sabe que cigarro causa doença, mas o cigarro eletrônico também. No mundo já tem dados muito significativos que o risco cardiovascular de você fazer um infarto e AVC é igual nos dois produtos.
Então, assim, tá na hora do pessoal acordar. Quem está divulgando, propagando isso, pare com isso, que isso sim é o que está na moda falar genocida, né? É genocida. Estão induzindo os jovens a usar um produto que causa malefício à saúde, como se ele fosse inócuo. Ah, então isso aqui é uma frutinha, é manga, é litia. Pelo amor de Deus, gente, vamos abrir os olhos, né? Então, eu queria começar seu programa já trazendo esse alerta, porque tá todo mundo meio bobo, achando que tudo bem. Não, isso é um interesse econômico enorme, porque o cigarro como um todo, como um produto, principalmente no Brasil, já assim, perdeu o interesse, né? E os fumantes, outra coisa importante, não é tratamento do tabagismo, trocar de substância. Ah, eu vou parar de fumar usando cigarro eletrônico. Ninguém para de fumar, não, só muda o modelo. E o risco cardiovascular, que é a grande causa de óbitos, de morte, permanece igual, está trocando 6 por meia dúzia. Então, é uma ilusão. O que as pessoas têm que fazer é parar de fumar, e aí você agora me enche de perguntas para a gente ajudar as pessoas. Não, é importante mesmo a gente começar já falando do cigarro eletrônico, dessa moda, né? Mas antes, só para não deixar passar nada, a gente estava falando, né, que o Brasil é campeão, então, e que o número da população de fumantes representa aí 9,5%, né? Mas essa queda, doutora, se atribui a quê? As restrições que foram impostas em bares, restaurantes, ambientes fechados, as legislações também para o maço de cigarro, para campanha também em televisão, em outdoors, ou mesmo uma mudança, uma conscientização da população, hein? O conjunto da obra, Dani. Então, se a gente pegar, isso não veio da noite para o dia. Por isso que quando entra um novo produto como esse aí chegando, dizendo, eu posso, a gente sabe que não é assim. Então, começou lá em 1996. Olha, voltamos para trás. Naquele momento, o doutor Adib Jatene era o ministro da Saúde e ele adotou uma coisa que foi decisiva. Olha, o cigarro faz mal para as pessoas que não fumam. E aí apareceu aquele conceito de que o indivíduo tinha que fumar, os não fumantes deveriam ser protegidos. E aí o peso das evidências foram aumentando, então as pessoas, a propaganda do cigarro foi proibida, os ambientes passaram a ser livres da fumaça do cigarro, os ambientes fechados, como a lei antifuma, aí, que já completou mais de 10 anos. Então é um conjunto de obras. A contrapropaganda no cigarro, que, ou seja, além de você proibir a propaganda do cigarro, você informar o que o cigarro promove, né? Então, esse mesmo processo que teve para o cigarro convencional tem que ser adotado. Primeiro que nem deveria entrar no Brasil o cigarro eletrônico, mas já deveria começar uma grande campanha de alerta para os malefícios que esse produto causa, além da própria dependência. A gente quer ser livre, né? Não é todo mundo que quando o cara, ele quer ser livre do pai e da mãe, por exemplo. Aí vai se enfiar consumindo um produto que causa dependência? Pelo amor de Deus. Não. Então é isso. Então o Brasil é um campeão no número de fumantes pela adoção de inúmeras políticas públicas, o aumento do preço do cigarro, isso ainda dá até para melhorar. E são coisas que incentivam as pessoas a pararem de fumar e não iniciarem o tabagismo, né? Então isso tudo é informação, e a mídia, os meios de comunicação, eu sempre falo, foi decisivo. Eu comecei a campanha de tabaco no Brasil em 1993, exatamente porque eu estava no Instituto do Coração e eu tinha um diretor que nada mais, nada menos, era a doutora Adib Jatene, que ele abraçou essa causa. Ele falou, não, isso aqui vai mudar a saúde das pessoas. E de fato parar de fumar é a coisa mais importante que alguém faz pela vida, pela própria vida, e no ambiente de saúde pública coletiva é a coisa mais importante também, você proteger as pessoas da exposição involuntária, da não iniciação, né, não permitir a iniciação, não promover a iniciação, e tratar as pessoas que fumam como doentes, porque é uma doença, é uma dependência, não é assim, vou parar de fumar, parei. A maior parte não é assim, vou parar de fumar, parei, Sim. Não é bem assim que rola. Então, entender o tabagismo como doença e oferecer todo o suporte para que as pessoas consigam deixar essa dependência que castiga e até, vamos dizer assim, causa baixa de autoestima, né? Porque o cara tá doente, sabe que tem que parar de fumar, não consegue, o mundo inteiro fica atrás dele, para de fumar, para de fumar. Bom, vamos ver como vou parar de fumar, né? Essa é a questão. É difícil mesmo, né? Um longo caminho a ser percorrido. Mas, doutora, o Brasil já avançou muito, então, nas restrições, nas limitações aí pro tabaco, né? Mas, na sua opinião, quais outras medidas poderiam ser adotadas para reforçar ainda mais aqui a campanha? Perfeito. Então, proibição de publicidade no ponto de venda.
Também no ponto de venda, porque o cigarro, muitas vezes, ele fica lá ao alcance da vista das crianças, né? Apesar de ter aquela imagem horrorosa atrás, que são os pictogramas, mas ele fica bem pertinho de bala, chocolate, dando a impressão que está tudo junto ali, tudo meio misturado. Então, assim, o ponto de venda e a publicidade no ponto de venda também deveriam ser banidas. A embalagem do cigarro tem que ser uma embalagem neutra, né? Só com os pictogramas e na frente, embalagem neutra. Isso foi adotado na Austrália, também é um país que tem uma política anti-tabaco muito, vamos dizer assim, evoluída, né? Então, eles já fizeram isso, que é a embalagem neutra do maço de cigarro. Isso é uma boa coisa também para ser adotado. O ponto de venda, não publicidade. O ponto de venda, não facilitar a venda em banca de jornal, em um monte de lugar. Quanto mais essas coisas que são ruins, tem que ter, isso aqui é ruim, isso aqui faz mal, não ter fácil acesso, né? Principalmente porque causam dependência, né? E o adolescente, ele quer experimentar, quer provar, e como a substância é muito e a proibição dos aditivos também. Isso já foi regulamentado, teve uma ação, já foi decidido no STF, só que isso ainda não está em prática. Quando a gente proibir incorporar aditivos de aroma e que, por exemplo, o mentol, que o cigarro antigo, que eu, quando era jovem, experimentei, lá na década de 70, por aí, a gente experimentava, queimava a garganta, era muito ruim, as pessoas tinham que insistir em fumar. Quem que insistia? Propaganda falava, fuma que é bom. Você ia lá e insistia, mas queimava. A indústria veio aperfeiçoando o produto e fizeram um produto que o indivíduo já experimenta e acha agradável, tem um cheirinho bom, um aroma bom, tem gostinho de fruta e tudo mais, canela e não sei mais o que. Então, acaba iludindo as pessoas com isso, principalmente os jovens. Então, essa é uma coisa importante também para ser colocada em prática, né? Isso foi se a legislação está aí. Desculpa, doutora. Não, isso foi se aperfeiçoando cada vez mais, né? O cigarro eletrônico é prova disso. Os vapes, os vaporizadores, né? Que tem todas as fragrâncias, os aromas, né? E o que solta de fumaça, aquilo é impressionante, não, doutora? Aquilo lá deve fazer um mal para o pulmão, não? Com certeza. Então, aproveitando o que você falou, vou explicar bem para o pessoal entender. O cigarro eletrônico, ele foi sendo aperfeiçoado, surgiu na China lá em 2004, 2005, parecia um cigarro incomum, só que aquele lá era fraco, ninguém gostava, o fumante tentava aquilo, não achava graça, não era igual ao outro. Aí foi evoluindo até essa geração que você falou, que é o terceiro, que tem aquele tanque que o indivíduo faz a formulação. Esse cigarro eletrônico que o indivíduo formula, que ele chama de personaliza, põe o aroma que quer, a concentração de nicotina que quer, que é a terceira geração. Esse foi o que causou, presta atenção, gente, 2.800 internações nos Estados Unidos por uma queimadura pulmonar. Queimou o pulmão dos moleques lá nos Estados Unidos. E matou 69 jovens. E teve gente que fez transplante de pulmão com 17 anos. Isso aí pode ser bom? Não pode ser bom, né? E em 2017 surgiu a quarta geração, que é esse que parece um iPod. Esse que o pessoal chama de Juul e tem similares, esses aí são uma evolução tão grande, porque eles têm um sal de nicotina que vicia e causa dependência mais rápido que o do cigarro comum. E o indivíduo fuma aquilo achando que esse aqui tem gosto de manga, creme brulee, que isso aqui não faz mal. Quando você vai dosar a nicotina, e eu dosei, até quinta-feira eu fiz um teste num rapaz que usava cigarro comum, há 1 ano e meio estava usando esse, veio todo feliz, que a gente avalia o monóxido de carbono nos fumantes, é sempre alto, né? Quando você faz no usuário do cigarro eletrônico, realmente não tem monóxido de carbono, verdade, não é mentira. Só que a quantidade de nicotina que essas pessoas têm é um absurdo. Quando eu fiz o teste da urina, medindo a concentração de cotinina na urina, que é um marcador de metabolização de nicotina, ele deu 3 vezes mais do que deveria dar se ele fosse de cigarro comum. Então, o grande vilão do cigarro eletrônico para os malefícios cardiovasculares, para a inflamação e o câncer, a gente vai ver ainda, porque tem um monte de gente começando a usar essa porcaria, e logo a gente vai ver as consequências do uso exclusivo disso, porque até então, quando o usuário usava o cigarro e o cigarro eletrônico, ficava tudo na conta do cigarro. Hoje não, a gente tem usuários exclusivos do cigarro eletrônico, como tem um monte de substância cancerígena, metal pesado, níquel, o cara fica lá usando aquele aerosol. Esse produto foi tão aperfeiçoado, Danilo, com esse sal de nicotina, que quando o indivíduo inala, as partículas são tão pequenas, micropartículas, que elas caem na corrente sanguínea direto. Aí o sangue vê aquilo como o quê? Um invasor.
e faz o quê? Processo inflamatório. Por isso que nos Estados Unidos, os usuários de Covid, que os Estados Unidos, vamos dizer assim, como é que fala? É o berço disso aí para a gente avaliar, inclusive, todas as coisas negativas que esse produto traz. O Covid teve maior chance de intubação e contaminação nos usuários desse produto. Eu vou mudar de lugar, que tem um barulho aqui agora, peraí. Teve, então, esse produto aumentou o risco de Covid por causa dessa inflamação. E essa mesma inflamação dessas micropartículas de nicotina e outras substâncias que vão junto, que a gente nem conhece, né, desse vapor, desse aerossol, elas provocam inflamação da parede das artérias. Do endotélio usuário desse produto tem risco de fazer infarto e AVC. O cigarro comum também tem, mas esse também tem. Então, gente, fica esperto, né? Vamos ser inteligente, né? O pulmão foi feito para receber ar. Nada dessas porcariadas aí, pessoal. Presta atenção, né? Não, é terrível mesmo. E ele é portátil, né? Então é prático de levar para qualquer lugar, né? Você coloca a sua substância ali, a fragrância que você quer, o líquido, né? Exatamente. O que solta de fumaça esse cigarro eletrônico, mas além do cigarro comum tradicional, do eletrônico que a gente está falando aqui, existem outros tipos que eu queria discutir aqui nesse bate-papo, doutora, que o tabaco aquecido, artesanal, o inalável, o mascável e o narguilé, ou narguilé, como chamam, né? Esse último também é perigosíssimo, né? É verdade aquela história de que fumar 1 hora de narguilé equivale a 100 cigarros, doutora? Por causa do monóxido de carbono. Quando você põe no narguilé, o que acontece? Tem uma combustão elevada. Você põe um carvão, aí você põe lá o tabaco, que muitas vezes tem aroma, hoje em dia tem tudo isso. O indivíduo coloca aquilo ali, queima aquele tabaco com carvão, aí tem aquela água, aquilo lá não é filtro, a água simplesmente, aí o indivíduo aspira. Quando ele aspira, o carvãozinho lá queima aquilo, faz aquela combustão, então a concentração de monóxido de carbono é elevadíssima. A água só está ali, sabe para quê? Para não queimar a boca do indivíduo. Porque senão chega a fumaça numa temperatura de 400 graus, 500 graus, queimaria todas as vias aéreas. Então, a água nada mais é que algo para refrigerar aquele vapor que sai lá pegando fogo, entendeu? É carvão puro que está queimando. Então, aspirou carvão. Quem que vai aspirar carvão? O que você espera com concentração de monóxido de carbono? O cigarro tem filtro, não estou dizendo que é bom, mas assim, nesse aspecto, o filtro consegue segurar essas partículas, por isso que a concentração de monóxido de carbono em quem fuma narguilé e quem fuma cigarro é muitas vezes maior de quem fuma narguilé, né? A diferença é que o camarada para de fumar, passa ali, que ele faz uma coisa sociável, né? Ele se contamina com o vírus dele, com todo mundo ali, ele compartilha as bactérias e o vírus, mas é bom, porque se ele fumasse sem parar, ele morreria por intoxicação aguda por monóxido de carbono. Que nem o cara que fica preso no incêndio, sabe? Aspirando fumaça. Sim. Morre asfixiado. Então, o social do narguilé faz com que o indivíduo respire e possa dar uma refrigerada no pulmão, oxigenada no pulmão, para que ele não morra intoxicado por monóxido de carbono. Gente, isso tudo... O que está acontecendo com o planeta, né? Ninguém percebe essas coisas. Olha, será que isso aqui vai fazer bom para mim? Engolir essa fumaça cheia de coisas, compartilhar as bactérias, os vírus aqui? Presta atenção, gente. Vamos ser mais espertos, né? Tá louco. Não, mas a gente tá aqui para alertar as pessoas. É verdade. Em época de pandemia, então, do coronavírus, compartilhar a mangueira Pelo lá... amor de Deus! É, exatamente isso. Ô, doutora, quase a gente... E outro cigarro, tabaco aquecido também é outra forma de tabaco. Esse é um produto novo que a Philip Morris... Olha como a indústria não é fácil não, gente. Ela fez esse produto cigarro há tanto tempo. Aí agora que ela lançou um novo, porque o cigarro antigo que ela tinha já está, do ponto de vista de marketing, morto, condenado. É uma questão de tempo para as pessoas saberem que... A começar pela essa taxa baixa de iniciação do cigarro convencional. Então o mundo vai se depurando do tabagismo convencional. Aí o que a indústria vem e faz? Olha, gente, eu criei esse produto. Realmente o outro que eu tinha era péssimo, mas esse que eu tenho é bom. Pelo amor de Deus, gente, não vamos... né? O mundo evoluiu, a gente também tem que entender que existe marketing, propaganda, interesse econômico, então vamos ficar esperto, né? É ruim do mesmo jeito. E quem vai mostrar essa conta para nós, sabe que país que vai ser? Japão. Todos os países que liberaram, todos os países que não fizeram a lição de casa, como o Brasil fez, com uma campanha anti-tabaco tão bem sucedida, tão bem feita, com resultados tão objetivos e palpáveis, que é essa redução expressiva do número de fumantes,
Eles acreditaram nessa política, ou seja, vamos tentar ver se isso reduz danos, que eles chamam. E acreditaram que fazer a transição desse produto, o indivíduo deixar de consumir o cigarro comum para usar esse produto, possa ser uma estratégia vencedora. Então, por isso que eu falo, no Brasil a gente vai ficar de camarote assistindo, porque esses dados vão aparecer e não vão demorar para aparecer. Esses produtos também oferecem nicotina porque tem que oferecer nicotina, sabe por quê? Senão as pessoas não usam. Então, eles são aperfeiçoados de uma maneira tão eficiente que a ideia é oferecer nicotina, porque ao oferecer muita nicotina, o indivíduo fica dependente, fica viciado. Só que ele fica inalando aquele troço sem parar. Então, o aquecido tem uma combustão menor, teria uma produção menor de monóxido de carbono, como o eletrônico também. Ele é um pouquinho maior que o do eletrônico, mas ainda bem menor que o convencional no quesito monóxido de carbono. Mas no quesito nicotina e outras substâncias cancerígenas, né, em menor quantidade que do cigarro comum, presentes. Veneno é veneno, não importa se é 1 ml ou 10 ml, mata o indivíduo. Tem substâncias que a gente chama de classe 1A, elas são venenosas, cancerígenas, em qualquer concentração. Então, gente, presta atenção. Você está falando do tabaco aquecido, é isso, doutora? Do tabaco aquecido. Exatamente. Que é uma nova modalidade, então. Que é uma variação, é um eletrônico, é tipo um eletrônico também, ele não tem a combustão, essa é a grande propaganda do produto. Esse aqui não tem combustão. Você coloca um refilzinho, que parece um cigarrinho pequenininho, que é uma lâmina de tabaco, de nicotina, que o indivíduo eletronicamente vai consumir aquilo através de um vapor, que a gente, na verdade, o nome correto não é vapor, é produzir um aerossol. E nesse aerossol que entram todas as partículas lá no seu pulmão para fazer o que eles pretendem que faça. Muita nicotina no cérebro e muita inflamação do seu pulmão e todas as substâncias cancerígenas e tudo que isso pode, vamos dizer assim, causar. Tem várias mensagens de ouvintes aqui, muitas perguntas para a doutora Jaqueline Schuss, que é cardiologista, que tem uma campanha há muitos anos já esse trabalho, não é? É um site importante que se chama deixardefumar.com.br, deixardefumar.com.br, com artigos, com entrevistas, com pesquisas, a doutora Jaqueline Schuss sempre acompanhando, né, os estudos científicos também, o que está acontecendo, o que mais de atual existe para o tratamento, para o combate ao tabaco, né? Antes da gente entrar nessas novidades aí, doutora, eu queria falar um pouquinho do fumante passivo. Quase a gente não fala do fumante passivo, né? Mas ele também afeta muito a saúde de quem está ali próximo, inalando só aquela fumaça, não? Olha, você sabe que a gente tem uma pesquisa da lei antifumo. Você falou que eu gosto de pesquisa, eu gosto mesmo. Foi a tese de doutorado da minha aluna. A gente avaliou o monóxido de carbono na cidade de São Paulo. Acho que vocês lembram disso, porque a vigilância sanitária, a gente deu aparelhinho para todo mundo sair medindo o monóxido de carbono em bar e restaurantes, antes e depois da lei. Então, a gente avaliou, mediu o monóxido. Então, você entrava num barzinho, todo mundo fumando, mediu o monóxido lá dentro, 14, 15 partes por milhão. E mediu o monóxido das pessoas. Os não fumantes tinham média de 6 partes por milhão de monóxido de carbono sem fumar. Sabe qual que é o normal de monóxido de carbono para quem não fuma? 1, 2 partes por milhão. Voltamos lá, 3 meses depois da implementação da lei, medimos o monóxido nas casas noturnas, nesses bares, nesses lugares, tudo. 700 ambientes nós visitamos. O monóxido tinha despencado. O monóxido era 1 parte por milhão no ambiente, aí você media nas pessoas, igual realmente as pessoas que não fumavam e não eram expostas. E entre os fumantes, garçom, o pessoal que trabalhava, que fumava, antes da lei, o monóxido era 14. Depois da lei, mesmo que eles continuassem fumando, né, o monóxido dele baixou para 9. Então, quer dizer, até o fumante, nesses lugares, ele era prejudicado 2 vezes, porque ele era fumante ativo e era fumante passivo. Então, a proteção do ambiente, não ter fumaça, ela é fundamental, porque o fumante passivo acaba inalando monóxido de carbono, benzopireno, um monte de substâncias que estão presentes, material, tanto a fumaça quanto material particulado. São substâncias mínimas que causam inflamação nos pulmões e essa inflamação, gente, não é bom. Ela deflagra tanto problemas cardiovasculares como os próprios problemas pulmonares. E aí que a gente sabe que não é legal. Então, e a gente foi avaliar como é que foi a taxa de infarto e de AVC antes e depois da lei na cidade de São Paulo. E esse trabalho está publicado.
Sabe quantas mortes reduziu por infarto de pessoas que seriam fumantes passivos? Alguém que está lá, um trabalhador, por exemplo, um garçom que tem pressão alta, diabético, trabalha lá, ficava inalando aquela fumaça, o monóxido dele ia lá para cima, 500 infartos a menos, 9 meses depois da implementação da lei. 200 AVCs a menos, 9 meses depois, numa cidade com 10 milhões de pessoas. Isso é muito significativo. Seria a taxa de mortalidade de um mês, sim, na cidade toda, de pessoas que não fumam, né? Então, assim, é uma... Você acha que isso é mentira, né? Fumaça passiva vai fazer... Faz! Então, a gente despoluiu o ambiente de trabalho dessas pessoas, e as pessoas que não fumam, como as que fumam também, passaram a usufruir um ambiente melhor, né? Com certeza, no quesito fumaça de cigarro, que era o maior poluente dos ambientes internos, né? Era o maior poluente. Escritórios, bares, restaurantes, tudo mais. Então, a lei antifumo ela é um sucesso e, de fato, ela traz benefício para a saúde das pessoas. E até o fumante. Diga. O fumante acaba tendo, como ele não pode fumar, acaba restringindo o fumo e faz com que ele fume menos. Então, indiretamente, é uma medida que também faz com que o fumante reduza o consumo e muitos pensem em parar de fumar, como aconteceu com a lei antifumo. Muita gente incomodada com isso, tinha que sair, interromper o trabalho, e aí ficava aborrecida de ter que fumar. E isso causou no fumante o desejo de parar. É um dos motivos pelos quais, claro que a saúde vem em primeiro lugar, mas essa coisa do social, de você não pode fumar em qualquer lugar, isso aí inibe, faz com que as pessoas tenham vontade de parar de fumar, com certeza. É porque é o hábito também, não é, doutora? Então, se ela tem ali mais acesso de pegar e acender o cigarro num restaurante, numa balada, no cinema, em teatro, imagina, nesse estúdio aqui mesmo, da Bandeirantes, não é? Há 80 anos, né? Era permitido fumar. Então, como fumar é um hábito, quando você vai restringindo também, a pessoa acaba, não sei se parando, mas diminuindo com certeza, né? Com certeza, é um fator de estímulo. Você falou de hábito, Danilo, eu não sei se a gente já vai começar a falar um pouco de tratamento, mas foi essa sacada da lei antifumo, entre outras coisas, que eu percebi que a gente tinha que usar uma técnica melhor para ajudar as pessoas a pararem de fumar, não simplesmente proibindo, porque a lei é essa, a lei não proíbe a pessoa, você não pode fumar, não, você restringe, você fala, você não pode fumar nesse ambiente, se quiser fumar, você vai lá onde você quiser ir e fuma. Então, isso é uma restrição, e esse conceito que veio da lei antifumo, eu usei para ajudar as pessoas a pararem de fumar, viu? Não, tem muita gente já perguntando dos tratamentos. O Leandro Pimentel, aqui no nosso chat do YouTube, Danilo pergunta para a doutora qual o grau de eficácia de tratamento com remédios, e na mesma linha pergunta do Laureano Arantes Neto, remédios contra o tabaco é um paliativo ou resolve, doutora? Vamos lá, então vamos falar um conceito maior, então eu vou pedir uns minutinhos aí para explicar para as pessoas entenderem. Parar de fumar é um tripé. Tô com a máscara aqui, gente, porque, né? É um tripé. A primeira parte do tripé é a saúde mental. Olha o que eu vou falar, vocês prestem atenção. 50% dos fumantes têm distúrbios da emoção, ansiedade e depressão. 50%. Só que a maioria não percebe, nem sabe, porque usa o cigarro para atenuar o dia a dia. Então, a saúde mental, isso é determinante para você ter sucesso em parar de fumar. Porque não é só remédio de parar de fumar. A nicotina, entre aspas, é remédio para essas pessoas, para a alma dessas pessoas. Faz com que o cara acorde e durma, né? Leve o dia a dia dele com todas as situações de adversidade que ele tem. O cigarro está lá e eles falam, é minha muleta, doutora. Então, como é que eu vou tirar a muleta sem colocar outra no lugar? Então, essa avaliação da saúde mental, da necessidade ou não de você quimicamente fazer o que a nicotina está fazendo, só que de uma forma mais inteligente, é uma grande sacada. Então, assim, faz parte do processo terapêutico do fumante você avaliar a saúde mental e tratá-la, porque na hora, como é que você vai tirar a bengala dele se você não coloca nada no lugar? Não tem um preconceito, é muito remédio. Não, fumar é 4.000 substâncias, pelo amor de Deus, gente. E vocês estão sendo acompanhados, e a medicação é por um período curto de tempo, é um período de adaptação, para que a hora que você tire a nicotina, teu cérebro não entre em parafuso, você não fique deprimido, angustiado, brigando com todo mundo, arrumando confusão, né? Não controlando a fissura. A segunda parte, então, a saúde mental, fiquem atentos. Se usa cigarro para reduzir tensão, para diminuir a ansiedade, para, vamos dizer assim, e tem aquela oscilação de consumo, dia mais calmo eu fumo menos, dia agitado eu fumo mais,
atenção, na hora de abordar o tratamento, isso tem que ser levado em consideração, tá? Segundo ponto, medicamento para parar de fumar. A gente tem que usar o mais potente, aquele que tira a fissura. E o remédio para parar de fumar não trata o humor. Esse é o problema. Fulano chega para mim, doutora, já usei de tudo para parar de fumar. De tudo como? De tudo você já usou para parar? Você fez o tratamento adequado? É que nem o camarada que tem pressão alta e fala que minha pressão não dá jeito. Não, você foi no especialista, então isso é um andar. São andares que a gente tem que ir ascendendo, né? Então, o remédio para parar de fumar tem que ser o melhor, mas ele não tem a capacidade de tratar o humor daqueles que precisam ser tratados. E a terceira parte do tripé é isso que você já falou, hábito e condicionamento. Então, diferente das propostas anteriores que pediam para as pessoas marque uma data para parar de fumar, a gente pede para as pessoas mudarem a maneira de fumar, para começar a desassociar e desapegar do cigarro. O cigarro está presente na vida da pessoa em todos os momentos. Como é que você vai falar para ela, olha, para você parar de fumar, evite as situações que te deixam com vontade de fumar. São todas, né? Café da manhã, almoço, janta, trabalho, computador, carro. Então, assim, a gente pede para a pessoa fumar de uma maneira diferente, que é de castigo, né? Que é tentando desassociar todos os componentes que ela inseriu no seu cotidiano para que ela comece a ganhar autonomia. E uma vez que ela está medicada, e aí que entra a importância da medicação, naqueles que precisam da medicação, que são os que têm uma dependência maior, e aí o médico que vai avaliar, você tira a fissura, que é aquele desejo incontrolável de fumar. Então, esse aporte, esse tripé montado, a gente tem chance de fazer quase 70% dos pacientes pararem de fumar. É uma taxa absurdamente elevada. Por quê? Todos os aspectos do tabagismo estão sendo abordados. Não é só o remédio, é o adesivo, não sei o que lá. Não é assim. É um processo. E demanda tempo. Fumantes, a maior parte que com 3 meses entre o início do tratamento até o final param de fumar, você tira a medicação do tabagismo, o problema é resolvido. Alguns precisam de mais tempo. Você, em vez de usar um kit de tratamento, você precisa de 2, porque o cara fuma 5 maços, 6 maços, ele quer mais tempo para ele se acreditar que ele pode parar de fumar. Então, assim, não desistam. Essa história de que, eu não tenho mais jeito, todo mundo que vem se tratar comigo fala isso aí, vem falar, doutora, não consigo parar de fumar, acho que eu sou um caso perdido. Todos vêm com a mesma história, mas não foram abordados e tratados de uma maneira adequada. Tratando de uma maneira adequada, todo mundo para de fumar. Besteirado isso aí que fala que não consegue. Mas tem que tratar, tem que abordar esses 3 aspectos, tem que ter disciplina e paciência para, durante esse processo, ir alcançando, subindo o degrau até a cessação por completo, que é o objetivo do tratamento. Não é fumar menos, tem gente que quer ficar na zona do conforto. Quem são esses 30% que não param? São os que ficaram felizes de fumar menos, só que quebra a cara, né? Porque depois cigarro é uma dependência. Passa o tempo, ele de novo volta a rodinha do fumar mais de novo. Então, por isso que o nosso objetivo é cessação, sempre, sempre. É fazer a pessoa parar de fumar com tranquilidade. E isso é possível, porque eu faço isso há uns 30 anos. E posso dizer que nos últimos 5 anos eu aperfeiçoei bem, a nossa equipe lá no INCOR aperfeiçoou muito essa maneira de tratar, essa forma de tratar. E a nossa ideia é que a gente possa influenciar o mundo inteiro, os colegas que fazem isso, no mundo inteiro, para que esse método possa, tão positivo, tão produtivo, possa alcançar mais pessoas e elas pararem de fumar também. Olha, doutor, eu só vou abrir aqui porque ele me permitiu, ele até pediu para que eu perguntasse para a senhora, que é o nosso João Bissev, que trabalha aqui e é fumante há mais de 40 anos, 43 anos. Ele falou, Danilo, é que eu acho que eu não consigo parar de fumar. Eu acho que não dá, não consigo parar. Já coloquei adesivo e fumei mais ainda. Eu já tentei, eu não consigo. Mas então é importante procurar também um tratamento que seja adequado, não é, doutora? Se o adesivo não deu certo, procurar com o remédio, procurar algum outro que a pessoa possa ir desenvolvendo e diminuindo, não? Como chama esse que te mandou mensagem? Perdi aqui. Ele trabalha aqui conosco, é o João Bissev. João, você está convidado, eu vou te convidar para você, porque assim, é interessante isso, porque o drama do João é o drama de muita gente. Então, assim, me procura aqui que a gente vai fazer você parar de fumar, viu, João? Tô falando sério. Por quê? Porque você você é o retrato de um monte de gente que vem falando essa mesma coisa.
E assim, eu fico absolutamente feliz e realizada com cada um desses que consegue parar de fumar. E eu vejo a felicidade do indivíduo que vê que ele é possível, que ele é capaz, que ele não é mais refém dessa dependência. Então, assim, desafio aceito, João? Me procura em off aí, depois a gente vai conversar com o Danilo para mostrar como é que você evoluiu. Você vai contar para o público aí se eu estou falando fake news ou não, tá bom? Opa, que legal. Olha aí, o João tá na nossa escuta, está acompanhando aqui atentamente a entrevista com a doutora Jaqueline Schuss. Atendei também a nossa audiência aqui, que já manda mensagens para a doutora. Deixa eu colocar aqui a participação do ouvinte Bandeirantes. Bom dia, Danilo. Aqui é o Gilberto, do Jardim Universal, Zona Sul de São Paulo. Parabéns mais uma vez pela pauta super importante do programa. E a minha pergunta para a doutora Jaqueline é: doutora, a minha mãe foi casada com meu pai por mais de 30 anos e meu pai fumava. E ele faleceu e hoje ela tem problemas pulmonares em função de ter convivido com meu pai. Que conselho a senhora daria para quem convive com fumante? O fumante passivo, ele pode ser tão prejudicado quanto o fumante real? Com Muito certeza, obrigado. e não só... Então, tem outra condição também que está associada ao fumo passivo, que é o câncer de pulmão, né? Então, nos Estados Unidos, eles viram que muitas pessoas que não fumavam tinham câncer de pulmão, e a associação direta é com os fumantes. Quando as pessoas foram ver, exatamente mais ou menos a história da sua mãe, que no passado os homens fumavam muito mais que as mulheres, né? Mas eles fumavam em qualquer ambiente, que não tinha esse conhecimento que a fumaça prejudicava as pessoas que não fumavam, os ambientes eram fechados, as pessoas fumavam muito, então o risco de câncer também existe, não só do DPOC e não só do infarto e AVC. Então, o fumante quer fumar, o direito dele, mas jamais em ambiente fechado. Se existe uma lei que protege os ambientes públicos, né, de trabalho, externos, como é que você vai fumar dentro da sua casa? Então, hoje o fumante brasileiro está bem educado. Mesmo essas pessoas que fumam, eles falam: doutor, eu só fumo na minha varanda, ou eu fumo na área de serviço, ou eu desço para fumar, ou eu vou no quintal, no jardim. Isso mesmo. Proteja as pessoas que não fumam da exposição passiva. Isso é legal. E faz também o fumante fumar menos, que dá trabalho, né? Ter que levantar, se retirar. Isso é legal. Diminuir o consumo é importante, principalmente para quem depois vai fazer o suprassumo da redução e ganho de vida, que é parar de fumar. Então, estar fumando menos para começar um processo de cessação ajuda, né? Ajuda sim. Bom dia, Danilo. Faço pergunta para a médica com relação ao narguilé. Evandro Jantira. Acho que o narguilé também pega a população jovem. Pega sim. E até vou chamar a atenção do Centro-Oeste. Governadores, os gestores, todo mundo. O pessoal está abusado, hein? O narguilé come solto, o pessoal acende na rua, assim, como se fosse inócuo. Pelo amor de Deus, gente. Vai fazer coisa melhor. Isso aí não está com nada, tá? É doença, é contaminação, é iniciação ao tabagismo, porque você tem um contato com a nicotina do narguilé na rodinha, no final de semana. Aí o camarada vai ficando doido para fumar durante a semana, só que é um trombolho, né? Aí o que ele faz? Ele transita para o cigarro convencional, pela dependência à nicotina. Então, nada mais é do que uma forma de angariar novos adeptos. Como os jovens têm a ideia que o cigarro não é legal, que já tem um produto antigo, velho, eles vão nos novos produtos, e o narguilé está inserido nisso. Só que aí inicia-se a dependência, como eu falei, é difícil você fumar narguilé, levar assim para fumar em qualquer lugar, você transita para o cigarro comum, pronto, tá pego, trouxa, foi pego, é isso. Uma pergunta, doutora. Eu sou fumante desde meus 9 anos de idade, tenho 73 anos de idade, só que eu não trago, é só fumaça. E quando eu não quero fumar, não fumo. Fico 2, 3 dias sem fumar. Isso resolve? Mesmo não em resolve. Sala de aula, eu sou professor, e encontro dificuldade, inclusive, no fôlego. Mas não muito. Então. Sou praticante de karatê. E continuo praticando karatê com os 43 anos de idade, 73 anos de idade. Graças é possível essa coisa? Um abraço, Nelson Valente, São Bernardo. Ótima pergunta. Isso assim, não existe nível seguro de cigarro. Cigarro é um produto tão ruim que qualquer consumo provoca malefícios à saúde. Por isso que até o camarada que passivamente é exposto, tem risco, imagina ele, que ele fala que não traga. Isso também é outra ilusão, não traga. Porque sempre entra, né, de uma maneira, porque a concentração é alta, ele acaba respirando aquela própria fumaça secundária que ele gerou do produto dele. Então, assim, já que você tem pouca dependência, não se iluda que isso que você faz é legal, traz algum benefício. Não,
pratique karatê, faz tudo o que você faz e pare de fumar. Agora, não se surpreenda se você mesmo fumando pouco, porque às vezes você se condicionou. Não quer dizer que você não tenha dependência. Na hora de você abdicar por completo disso, pode ser que você tenha ainda sintomas de abstinência que dificulta seu abandono. Procure ajuda. Isso que é a ideia. Teve dificuldade de parar e tem que parar por completo. Procure ajuda para cessar por completo o tabagismo, que aí sim você está de bem com a vida. E vai, com certeza, se já chegou 73 bem, vamos chegar mais, com mais saúde e praticando esporte, fazendo atividade física, que isso sim é vida, né? O pessoal podia se reunir para jogar bola, fazer esporte, sei lá, né? A moçadinha, né? Ô, doutor... ficar fumando narguilha. Ô, doutor, o Guilherme Oliveira, nosso produtor aqui, separou um relato de um ouvinte muito bacana. Vamos compartilhar aqui com a nossa audiência. Bom dia, Danilo. Meu nome é Maria, sou de Santos. Eu parei de fumar há 4 anos e meu estímulo para parar de fumar, parei sozinha, sem nenhum tipo de tratamento, foi perder o meu pai por câncer de pulmão, mediastino, na verdade. Decidi que eu não queria passar por aquilo. Meu pai fumou por mais ou menos uns 60 anos. Então, aquele exemplo para mim foi muito ruim. Né, ver como foi o fim da vida dele, então eu só decidi parar e nunca mais fumei, então foi isso. É isso, às vezes esses exemplos de casa mesmo, né, doutora? Muito legal, então vou falar sobre isso. Isso que ela teve, a gente chama de portal, sabe? Isso é maravilhoso. Quando um estímulo externo, ou até mesmo a própria doença, quando o indivíduo adoece, ou uma gravidez, a gente chama de portais, né? São situações que o indivíduo se prepara emocionalmente, ele deseja tanto que ele consegue parar de fumar, e ele consegue transpor todas essas barreiras e resistência. Isso é maravilhoso, e é uma bênção quando a pessoa tem essa possibilidade de fazer isso, porque, de fato, é maravilhoso. Só que esse portal, e aí que entra a nossa orientação, esse portal não vai abrir para todo mundo, nem a todo momento, e as pessoas muitas vezes ficam esperando, protelando parar de fumar, na expectativa de um dia acontecer isso. Um dia eu vou acordar e não vou mais querer fumar e pronto. Só que isso não acontece, as pessoas perderam tempo importante para parar, porque quanto antes você parar na sua vida, melhor. Parar de fumar é importante a qualquer momento, mas quanto antes, sem dúvida nenhuma, melhor. Então, assim, que bênção para as pessoas que têm portais que abrem, como, eu descobri uma doença e consegui parar de fumar, alguém adoeceu, como ela contou o relato do pai, eu não quero isso para mim, e aquilo ali é um estímulo excepcional que faz a pessoa parar de fumar, ótimo. Mas para aqueles que não abrem o portal, existe o tratamento. Essa é a mensagem, tá? Não fica empurrando com a barriga, não. Um dia eu paro, e as pessoas esperam uma doença bater na porta, que é ruim. Eu vou dar um exemplo clássico, infarto. O nego passou dos 40 anos e é fumante, fica preparado. É bem provável que ele vá sobreviver, que chama paradoxo do fumo. O cara chega, porque ele vai antes no hospital, ele tem mais trombo, então você dá o remedinho para desentupir a artéria, ele responde bem. Só que ele casa com a farmácia. Ele vai sobreviver ao infarto, ele vai parar de fumar, obviamente, porque precisa, né? Senão ele vai ter recorrência disso. Só que o que ficou na vida dele? A farmácia. Ele vai ter que tomar remédio para o colesterol, o aspirina para afinar o sangue, remédio para dilatar as artérias. Então, ele vai ter que tomar, ele muda, que a gente chama de prevenção secundária. Antes era a primária, se ele estava saudável. A secundária é muito importante que ele pare. Mas aí, algo já aconteceu de diferente. O cuidado que ele vai ter que passar semestralmente, anualmente no médico para fazer os controles, muda de categoria, né? Embora seja maravilhoso que parou de fumar e tenha sobrevivido. Mas para que esperar acontecer isso? Pergunto, para quê? Que coisa estúpida é essa? Estupidez, gente. Vamos ser espertos. Hoje eu estou querendo que todo mundo seja esperto, né? Porque realmente eu fico indignada. É só a gente parar para pensar e ver o que a gente está fazendo com a nossa vida, com a própria vida, o que querem que a gente faça com a nossa vida, né? Para consumir, para ter outras coisas que são, vamos dizer, interesse dos outros, né? Doutora, nosso papo sempre rende, é sempre importante falar desse assunto, mas para a gente encerrar aqui, tem mais algumas participações do ouvinte Bandeirantes. A Donai Andrade, fico feliz pela entrevista, um alerta vindo de uma profissional da área e que conhece a realidade. E um outro ouvinte aqui, o Laureano, disse: doutora Jaqueline, minha irmã não tem jeito de arrumar de parar de fumar. Ela diz que não traga o cigarro. Não tragar o cigarro é menos prejudicial ou é a mesma coisa que fumar?
Mesma coisa, isso é uma ilusão, são ilusões que o fumante faz para achar que ele está fazendo alguma coisa que pode ser feita. Então, isso é a falsa segurança, isso faz com que o indivíduo protele o desejo de parar de fumar, protele reconhecimento até de sintomas e doenças já presentes. Então, se você quer ver um negócio que os fumantes fazem, fumante depois dos 60 anos, eles vão se limitando na atividade física, de se expor, de se exercitar, porque sente falta de ar e cansaço. Aí você pergunta, você tem falta de ar e cansaço? Ele vai dizer que não. Mas por quê? Porque ele não se expõe, ele já se autoprotege, né? O que é ruim, porque quando você tem algum sintoma, isso acaba sendo um motivador para você procurar por ajuda para parar de fumar. Então, assim, a mensagem é: parar de fumar é possível para todos. Quem não conseguiu parar de fumar por conta própria, não tem problema nenhum, gente. Tem tratamento, isso é uma dependência, é difícil mesmo. Para aqueles que conseguiram, ótimo, mas não vejam nos outros que ainda fumam uma obrigação deles terem um sucesso que você teve. Que bom que você teve, mas olhe o outro como alguém que talvez precise de algo mais, né? De uma ajuda, de uma orientação especial. E a juventude, os pais, professores, um alerta geral: cigarro eletrônico é ruim, cigarro eletrônico causa dependência, cigarro eletrônico mata. Parar de fumar, sim, é a coisa mais importante que a gente pode fazer pela própria saúde. Doutora, para a gente encerrar aqui, o Rogério Fernandes de São Caetano, eu quero parar de fumar, como eu faço para me consultar com a doutora, conhecer o trabalho dela? Tem o site deixardefumar.com.br e tem alguns outros contatos. Fica à vontade aqui para dividir com os nossos ouvintes, viu, doutora? No INCOR a gente tem um programa que atende o SUS, mas o programa do SUS ele é porta fechada, que a gente chama. A gente atende os pacientes que têm doença cardiovascular. Essa é a nossa grande experiência. Eu queria ser porta aberta, sinceramente, mas a gente está num hospital de complexidade. Mas eu espero que essa linha de programa, de intervenção que a gente faz no INCOR, que é tão bem sucedida, ela possa ser replicada no Sistema Único de Saúde como um todo, nas unidades básicas, que tenham esse approach, né, que possam oferecer às pessoas realmente um tratamento que seja confortável, eficiente, que o camarada consiga parar de fumar e falar: nossa, eu achei que era impossível, isso aqui é real, isso é factível. Então, o meu sonho é que esse programa que a gente tem, que é tão bem sucedido, eu tenho meus colaboradores, minhas alunas de pós-graduação, é tão bem sucedido, possa ser implantado de uma forma bastante eficiente em outros locais, porque eu sei que dá resultado e os pacientes sabem mais do que eu ainda. Olha, doutora, sem correr aqui nenhum medo, né, de cair na caretice, não é? Mas você sabe que eu nunca fumei, nunca experimentei, nunca nem coloquei um cigarro apagado na boca. Mas sei do mal que isso causa, por isso que eu sempre te convido aqui para os nossos programas, né, para bater esse papo, dividir de toda a sua experiência, da sua bagagem com os nossos ouvintes, porque tem muita gente que sofre desse vício, desse mal, dessa doença e que quer ajuda, né? Como foi o caso aqui do nosso ouvinte, né, do Rogério, que falou: quero parar de fumar, quero, né, procurar um tratamento mesmo eficaz. E que bom que a doutora Jaqueline Schultz, assim como outros, né, fazem um trabalho sério mesmo. Então, curtam aqui a página da doutora Jaqueline Schultz nas redes sociais, no Instagram, e acessem o site deixardefumar.com.br, que por lá a doutora está sempre compartilhando artigos científicos, novos estudos que saem, novos tratamentos, e quem sabe, né, a gente consegue, através dessa entrevista aqui, ajudar as pessoas mesmo a largar o cigarro, não, doutora? Eu vou deixar o telefone do INCOR, porque tem gente que pode até ser selecionada, dependendo dos critérios de avaliação, para protocolos de pesquisa, se o indivíduo tiver critério e se ele quiser participar. Então, eu vou deixar o telefone, 2661-5592. É de segunda a sexta, o telefone da Regina, minha secretária, ela fica das 7 às 16 horas. As pessoas ligam, ela vai avaliar o perfil para ver se a gente pode convidar e o indivíduo tem disponibilidade de participar de protocolos para, quem sabe, a gente conseguir ajudar mais pessoas aí a pararem de fumar. Doutora, tá sempre um prazer. Obrigado, viu, pela atenção aqui com a Rádio Bandeirantes. Muito obrigada, eu que agradeço.